Olá, estudantes, professores, professoras da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos à nossa roda de conversa do programa Escola.Rio. Eu sou Pedro Bárbara, professor de arte da rede, ator, bailarino, e hoje eu tenho um convite muito especial. Eu quero convidar vocês a se conectarem com a escola, mesmo que daí de onde você estiver, distante, em sua casa. É que estamos com muitas saudades e queremos estar sempre juntos, principalmente ajudando nos estudos, nesse momento em que as escolas ainda estão fechadas por conta da Covid-19. Trabalhamos muito e reunimos um timão para nos ajudar nesse desafio. Mas precisamos que vocês estejam ligados. Então, vamos começar? Aqui comigo hoje nós temos a subsecretária de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, professora Regiane Faria, muito bem-vinda, e um convidado para lá de especial, um professor que tem um trabalho incrível com matemática, que nós vamos conhecer já já, o professor Luiz Felipe Lins, muito obrigado pela presença. O professor Luiz Felipe trabalha na Escola Municipal Francis Haime e foi educador nota 10, vencedor do Prêmio Educador Nota 10 de 2020. Então sejam muito bem-vindos. Professora Regiane, conta pra gente como que a Secretaria Municipal de Educação espera realizar essa nova iniciativa de criar mais um canal para ajudar na comunicação com os alunos nesse momento que a gente ainda está com as escolas fechadas. Bom, em primeiro momento, em nome da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura do Rio, a gente quer evidenciar, né, um momento tão doloroso que a humanidade vive e ser solidários às dores e às superações que nossas famílias, nossos alunos vêm passando e todos nós vimos passando. Então, é importante destacar que esse é um momento ímpar na história da humanidade, em que a gente precisa, e desde o primeiro momento, a nossa comunicação maior com a escola, com um grupo de professores e funcionários dessa rede que é a maior da América Latina, em suas diversidades imensas, é que a gente mantém o vínculo dessa escola tão importante no cotidiano da cidade, com nossas famílias, com nossos alunos, com os nossos profissionais da educação. Então, nesse primeiro momento, o importante que a gente quer destacar é que esse elo, que esse afeto construído no cotidiano das nossas escolas sejam permanentemente garantidos e alicerçados. Então, a gente vem buscando, por diversos canais de comunicação, manter esse vínculo, né? Agora, a gente precisa mais, a gente precisa avançar no conhecimento e no processo de ensinagem, como dizia Paulo Freire. A gente precisa estabelecer ainda de forma mais próxima, num canal com mais acessibilidade, que é um canal aberto de televisão, a comunicação do aluno com o professor. Então, a gente vem buscando a TV para que a gente entre na casa de nosso aluno, no lar, na família, sobretudo que ele, ao ver a imagem de um professor, se reflita, se reconheça. Muito importante isso, Regiane. Eu acho que os professores, os alunos, toda a comunidade escolar carecem muito desse afeto. Está todo mundo sentindo muita saudade, né? Como nós já falamos, e o distanciamento da escola é algo que causa para a gente muito desconforto. A gente sente saudade, a gente gosta de estar com os nossos amigos, nossos colegas. Acho importante que a gente estabeleça essa nova parceria. Tenho certeza que vai dar muito certo. Exato, Pedro. E para reforçar nosso time campeão, nosso time vencedor, a gente trouxe hoje uma pessoa enorme, né, para a rede, uma pessoa que tem uma contribuição generosa, que tem uma relação muito afetiva com os nossos alunos, um trabalho extraordinário, o professor Luiz Felipe. Mas antes de tudo, eu queria saber, professor, eu queria que você pudesse se apresentar para que as pessoas que ainda não te conhecem, não conhecem seu trabalho, possam conhecer e possam também se inspirar pelo seu trabalho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre quem você é e o trabalho que você faz. E, sobretudo, eu queria que o senhor pontuasse, professor, será que é possível? Como é que é possível ensinar matemática à distância? Isso é possível? Como é que a gente faz isso? Gostaria de agradecer a presença, o apoio da Secretaria, que sempre incentivou, motivou o trabalho realizado na escola, que vem realizando.
Meu nome é Luiz Felipe Lins, eu sou professor da rede há 25 anos, 48 anos de idade, 41 eu sou da escola pública, 16 como aluno e 25 como professor. Fui aluno da Escola Machado de Assis, da rede, Alina de Brito, em Jacarepaguá, Silveira Sampaio. Eu sou aluno oriundo dessa rede, essa rede linda que consegue transformar e possibilitar a gente mudanças significativas nas nossas vidas. Eu devo isso muito aos meus professores, à educação pública de qualidade que eu tive, que conseguiu me dar oportunidades de estar aqui hoje e estar desenvolvendo e oportunizando crianças a alcançarem objetivos assim longínquos, né? Eu acho que eu tenho certeza que é possível, sim. A gente tem uma dificuldade, a gente pode ter alguns problemas no percurso. Assim, eu tive dificuldade quando eu fui mexer com câmera, quando eu fui dar a primeira aula online. A gente não vem de uma formação tecnológica muito grande. Sofri, quase me atraquei com a câmera por causa do foco, uma coisa assustadora. Mas, assim, depois que a gente estabelece uma relação, essa relação de carinho que a gente tem com eles, quando eles olham para a gente através de uma aula online, que eles veem que a gente está bem, que a gente vê que eles estão com saúde, que eles estão bem, essa troca, isso é muito maior do que matemática. Agora, a partir daí, a gente vai trabalhar a matemática, sim. A gente pode trabalhar a matemática de uma maneira diferente, onde eu estou aprendendo e eles também vão aprender. Então, a gente pode aproveitar o momento e construir aprendizagens num sentido duplo, né? Será que, professor, isso estaria dentro da perspectiva da matemática que é mais humanizada, que é vista de um jeito mais humanista? Porque quando o senhor fala que a relação com os alunos, a relação com a escola, a relação de afeto que a professora Regiane também já traz, quando a gente se aproxima desse lugar, ensinar matemática é super importante, mas também ensinar para além disso, através da matemática, é muito importante. E o espaço da escola permite que a gente faça isso e é bom que a gente faça, não é? Então, acho que a gente vai conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, mas antes eu queria passar a bola junto para a professora Regiane para saber, professora, como a Secretaria tem assim, trabalhado junto às escolas e as coordenadorias regionais para enfrentar esse grande desafio, né, que é manter essa chama acesa, né, manter a escola viva, mesmo com elas fechadas, porque para a nossa proteção dos nossos alunos, como você bem destacou na sua fala, a gente precisa estar distante nesse momento. Então, como é que a Secretaria tem lidado com isso, que tem feito aí a partir disso? Bom, antes de tocar nesse assunto, eu queria muito reverenciar a fala do Luiz Felipe, quando ele diz que ele vem da escola pública, né? Eu também tenho 30 anos de rede e toda a minha formação acadêmica de aluna foi nessa rede. E sou professora dessa rede. Isso faz muita diferença. Entender, a gente entende a escola dentro da cidade do Rio de Janeiro como porta de entrada para a cidade e para a cidadania. Nós, Luiz Felipe e eu, e quem sabe você também, nos constituímos nessa mesma escola pública de excelência que o Luiz Felipe se refere e que eu reitero durante toda a minha vida. A escola pública dentro da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, a escola pública é um espaço de excelência, é um espaço de democracia e de diversidade, onde a gente constrói relações sólidas. E essa solidez na estrutura dessa escola pública é nela que a gente se fortalece. É essa estrutura rígida, cheia de afeto, cheia de compromisso no cotidiano, eu falo que vai de pé a pé, que vai da Pavuna a Paquetá, porque ela percorre toda a cidade. Eu fui aluno de Paquetá. Pois é. Essa constituição é uma estrutura muito sólida, que vem sendo construída há anos e que todos nós que estamos nela e fazemos parte dela, viemos dela, constitui, né? Como é que a gente faz isso, Pedro? Primeiro, apostando na escola, né? A gente tem uma identidade. Cada escola dentro dessa cidade, dentro da sua diversidade, constrói uma identidade lá no seu projeto político-pedagógico, lá na sua prática cotidiana. O que acontece em Paquetá não é a mesma coisa que acontece na Pavuna, que não é a mesma coisa que acontece em Santa Teresa.
Então, da secretaria, é claro que nós emanamos legislações, nós emanamos metodologias, mas o cotidiano da escola tem que ser preservado, sobretudo no momento desse, em que um precisa do outro mais ainda. Então, a gente tem um alinhamento com as coordenadorias de educação, através das GEDs, das gerências de educação, nos reunimos virtualmente, mas o que vem acontecendo na escola, a gente orienta aqui, se cria um portfólio, a gente precisa documentar esse espaço temporal. É um espaço temporal que nós que estamos aqui temos que contar isso para a humanidade futura. Estamos aqui, precisamos fazer o registro histórico-cultural desse momento. Então, a escola tem, a partir do que a secretaria, enquanto rede institucional, emana, caminhar a partir da sua identidade, de um projeto político-pedagógico construído no coletivo da escola e apoiado pela secretaria. Então, fortalecemos os laços através das coordenadorias, que fortalecem esses laços através da escola, apostando e crendo na autonomia da escola. Essa aposta é fantástica, apostar na escola, até porque a escola está na cidade inteira. Sim. Nós temos professores na cidade inteira, né, professor? E aí eu queria trazer uma outra pergunta para a gente poder conversar. Professor Luiz Felipe, esse ano você foi grande vencedor, né, do Prêmio Educador Nota 10, e como um projeto que é super legal, né? Eu lembro que quando a gente conversou um pouco sobre o seu projeto, os seus alunos fizeram um trabalho incrível, junto com a sua orientação, e a gente queria aprender um pouco mais sobre esse projeto, queria ouvir falar mais sobre esse projeto, para a gente poder entender sobre o que ele fala para além da matemática, né? Mais do que só matemática, o que você pode contar mais para a gente sobre essa relação com seus alunos, nesses projetos diferentes que você desenvolveu? O projeto, assim, eu fico feliz de representar todos os professores da rede, de ter sido premiado, e eu não fui premiado sozinho, eu divido essa premiação com todos os profissionais da rede, que eu acho que são tão importantes, desde o pessoal da cozinha, aos agentes educadores, à secretaria, aos diretores, coordenadores. Eu divido esse prêmio com todos, porque eu acredito que um trabalho se faz com parceria e em conjunto. Eu não consigo nada sozinho. Eu acho que a experiência me fez acreditar em trabalhar com projetos é muito significativo para o aluno. Então, assim, a pandemia me ajudou a organizar um dos projetos que eu trabalho com eles, que foi construção e geometria, e que culminou, ele surgiu quando eu estava passando na região, próximo à escola, e eu vi um conjunto habitacional de prédios do programa Minha Casa Minha Vida sendo feito numa região onde são de casas, né? E aquilo as crianças causou muito alvoroço. E eu recebi uma planta. E eu levei a planta para a escola e perguntei para eles o que significava, se eles sabiam que era uma planta baixa. Então, dentro das orientações curriculares previstas para o segundo semestre de 2019, eu adaptei o que eu iria trabalhar em cima dessa ideia daquela planta. Então, ali tinha matemática pura. Eu mostrei para eles que ali tinha geometria, tinha números. Eu conseguia contemplar todos os eixos que a BNCC
pedem na matemática, né? E principalmente que um projeto que dialogasse com o letramento matemático previsto na BNCC, né? E eu consegui que eles montassem um projeto onde eles tinham que fazer uma planta de uma casa em grupos e eles tinham que revestir o piso. Só que eles precisavam, dentro da sua região, entrevistar pedreiros, arquitetos, se eles se encontrassem, engenheiros, verificarem o material que precisaria para revestir o piso daquela casa e fossem para a rua em loja de construção, ou virtual, ou física, onde eles buscavam o custo daquilo ali, escolhiam o material e eu coloquei um deles como a pessoa que iria registrar, fotografar, gravar, montassem uma maquete, fizessem uma entrevista com o pedreiro e apresentasse para a turma o vídeo e a maquete com todas as planilhas. Então, eu consegui que eu trabalhei a parte da informática, porque eles fizeram planilhas em computadores, o AutoCAD, que são programas que envolvem geometria, engenharia, eu consegui que eles trabalhassem. E eles apresentaram o trabalho. E, para surpresa deles, eu falei que na aula seguinte teria uma avaliação. E a avaliação foi uma redação. Eles tinham que fazer uma redação sobre as aprendizagens que eles tiveram, as dificuldades e onde eles viram matemática. E, assim, foi uma surpresa que eu trabalhei a escrita junto com a matemática. Sim. E eu não dei nota, porque todos obtiveram conceitos máximos, porque cada um eu respeitei as individualidades, que eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, o tempo de cada um. E o trabalho ficou lindo porque eles aprenderam na prática. Porque quando a gente fala em geometria, a gente vai dar no quadro, eu falo que da escola à casa de Pedro tem 1 quilômetro. Aquilo não tem 1 quilômetro, aquilo é hipotético, a gente trabalha com modelos. Então, a geometria é muito hipotética, é muita modelagem. Quando o aluno vai ver o chão que ele precisa, é de verdade. Aí ele chegava comigo, como é que eu construí o meu currículo, que eu ia trabalhar os meus conceitos a partir das dúvidas deles, porque eles falavam, professor, como é que se faz uma escala? E uma ex-aluna, que era arquiteta, ela foi falar com a turma sobre o escalímetro, como é que se era uma escala, levei ela para as turmas para ela explicar. Então, assim, uma outra que a mãe era engenheira, mas não atuava, deu sugestões. Eles falaram, professor, tem argamassa, tem espaçador de 2, espaçador de 4. Eles foram aprendendo. E quando você trabalha assim com crianças que às vezes não têm tantos recursos, né, de classes menos favorecidas, causa uma angústia quando você mora numa casa muito pequena com tanta gente, você não tem ideia do custo, do quanto é caro você construir. E aí muitos colocaram isso na observação deles nas redações. Professor, como é caro construir uma casa, como custa caro, né? E, assim, eu acredito que no que diz respeito à busca de novos conhecimentos, esse contato que eles tiveram com pedreiros, com ajudantes, com arquitetos, com engenheiros, trouxe para eles a visão de uma formação. Uma formação. As dificuldades que se tem para você ter uma formação superior, para eu ser um engenheiro, eu vou ter que ter essas habilidades, mas eu preciso ter essa faculdade, eu preciso alcançar as dificuldades que eles precisam para alcançar aqueles objetivos e chegar até ali. Mas eles reconheceram dentro do seu bairro a importância que cada um tem, né? E reconheceram o valor das coisas. Isso, para mim, foi muito marcante. Uma menina botou assim, eu tinha muita dificuldade em trabalhar em grupo, em equipe. Então, aceitar a opinião do outro é muito difícil. Foi um exercício importante dentro do trabalho. Então, vai além da matemática. O objetivo não é matemática. É muito além, né? Aí acaba tocando no projeto de vida das pessoas. E aí, baseado nesse relato, né, professora, como é que você avalia, assim, como é que a senhora enxerga assim, a importância, né, o papel do professor nesse atual cenário, né, dentro desse contexto? O professor é o grande ator, o grande protagonista no processo ensino-aprendizagem, né? E essa relação aluno-professor, essa relação de reciprocidade de conhecimento e de aprendizagem é importantíssimo. Nesse momento, o professor também é um ser humano, como qualquer outro, que vive essa pandemia, que vive um momento único na história das nossas gerações e está passando pelas mesmas dificuldades que o nosso aluno está. É claro que nós, enquanto ofício, né? Enquanto ofício, alguns estão conseguindo, como ser humano, alguns estão conseguindo
levar esse momento pandêmico de uma forma tranquila. Outros não. Nós temos colegas que estão sendo atendidos pelo nosso grupo de NIAP. Agora, outros não. A gente vem, como o professor Luiz colocou aqui para a gente muito bem, ele foi se adaptando, porque o novo é preciso, ele chega, né? O novo sempre vem, né? E o novo sempre vem e a gente precisa se adaptar a esse novo. Uns vão com uma facilidade muito grande e outros não. E a gente precisa respeitar esse momento. A gente precisa fazer formação para que ele consiga se sinta mais à vontade. Então, a relação aluno-professor, seja através de uma câmera, seja presencialmente, ela é uma das coisas mais belas e mais importantes. É o princípio da aprendizagem, é o princípio do conhecimento. Isso é importantíssimo. E a gente reverencia, nesse momento, na figura do professor Luiz Felipe, que está aqui no espaço sala de aula. Com certeza. E na sua fala você traz a palavra protagonista, né? O professor como protagonista nessa relação com os alunos. E nós temos aqui um exemplo de um professor protagonista, né? Eu queria saber, Luiz Felipe, agora nesse momento, eu sei que mesmo na distância, né, nesse distanciamento, você não parou de trabalhar. Mas como é que é isso? Eu soube que você, mesmo na distância, você mandou um pudim com algoritmos e falar de matemática desse jeito. Como que foi isso? Eles, assim, trabalhar de maneira remota foi muito difícil para mim, mas eu acredito que o aluno também, ele auxilia muito, eles aprendem, eles estão em uma geração muito avançada, né? Então, eles ficavam assim para mim, foca aqui, mexe aqui, eles foram me ensinando. Eles mais me ensinaram no início do que eu ensinei coisas para eles, porque, primeiro, esses recursos computacionais, eles entendem tudo. Então, no início, um falava assim, professor não está conseguindo, outro, vamos ajudar. E aí a gente consegue reunir um grupo e eu fui trabalhar algumas coisas que são importantes. No 8º ano, em particular, trabalhar com algoritmos, né, que é uma das habilidades que a gente tem, né, e fluxogramas, são procedimentos que a gente tem que vai chegar a algum resultado. E uma das coisas que eu aprendi foi fazer pudim nessa pandemia. Então, eu gravei eu fazendo um pudim, eu montei um algoritmo e mostrei para eles eu fazendo pudim. E eu falei assim, agora o desafio está com vocês juntos com os responsáveis, porque eu não queria que eles ficassem sozinhos na cozinha, óbvio. Eu falei, vocês com o auxílio de um responsável, eu quero que vocês botem a mão na massa e vão produzir uma guloseima. Então, eu tive ali cookie, tive tortas maravilhosas. Eles foram produzindo, depois eles fizeram um fluxograma e enviaram os vídeos para mim. Então, assim, eu botei eles para trabalhar, mas, assim, vamos ver a matemática que tem por trás da cozinha, daquela receita. Então, assim, eu acho que esse espaço até deles terem acesso aos pais, junto com a mãe, ajudando eles na cozinha. Muitos vídeos aparecem a mãe auxiliando, bate isso direito, eles não... Eu acho que isso é legal, porque você tem um contato que, às vezes, no dia a dia a gente não conseguia ter, né? Que é a mãe fazendo uma comida junto com o seu filho do lado, com a sua filha, auxiliando ali e trabalhando a matemática que tem por trás daquilo ali. Ainda comendo um pudim no final, ainda comendo um pudim delicioso. Faz matemática. Eu falei para eles que o problema foi que eu não experimentei, né? Aí eu fiquei, que não ficou tão bom. Luiz, é muito bom, muito gostoso ouvir a sua fala e conhecer melhor o seu trabalho. A gente, na verdade, está se encaminhando para o final da nossa conversa, infelizmente. Então, eu queria saber se você tem alguma outra fala que você gostaria de deixar, uma mensagem, uma indicação de algum filme, e que você falasse diretamente com os nossos alunos, falar direto para a câmera. Assim, eu acredito que a matemática, assim, nesse momento de pandemia, a gente reconhece o valor da matemática, né? Porque a gente trabalhou muito com parametrização de dados, né? O quanto é importante a gente trabalhar com dados, porque se não fossem os dados, a gente não conseguiria fazer a previsão de uma cidade para daqui uma semana, para daqui um mês. Então, a gente precisa trabalhar com esses dados, a importância da parametrização, e que a matemática está em tudo. Se você hoje tem uma senha que você gosta de bloquear teu celular, a gente deve isso à matemática. Se você gosta de assistir um filme em 3D, você vê aquelas ondas, mas por trás daquelas ondas tem equações dificílimas de serem resolvidas, e que é matemática pura. Então, assim, nada que a gente vive hoje não tem uma matemática por trás daquilo. Quando você adquirir um conhecimento matemático, um raciocínio matemático, isso vai ficar para a tua vida, para sempre. Então, assim,
eu acho que a matemática ela tem que estar a serviço daquilo que vai ser importante para aquela criança. Que matemática eu tenho que aprender? A matemática que vai fazer sentido na sua vida. É sempre isso que eu digo. A gente tem que olhar para a matemática e fazer a conexão da matemática com o que eu vivo. A escola, a gente hoje vê que a gente vive um tempo de doença da alma. As pessoas estão sofrendo, a gente vê muita gente com doenças de depressão. Então, a escola tem que ser um lugar que acolha, que respeite as individualidades, que escute, que respeite as habilidades de cada um. Então, essa escola, e a matemática não pode ser utilizada para segregar, que foi utilizada durante muito tempo como segregação, como divisão, uma coisa que dói. Não é isso. Se eu gosto de música, eu gosto de matemática, porque matemática é música. Então, cadê as conexões? Se não tiver essas conexões, as coisas param de fazer sentido. E se param de fazer sentido, a gente para de gostar. Então, isso é que é o triste. A gente tem que fazer uma escola onde a vida de vocês esteja conectada com o que a gente está aprendendo. Porque vocês trazem as informações e a gente vai transformar num conhecimento. Um conhecimento que vai fazer com que você tenha um mundo inteiro à sua disposição. Esse é o objetivo. Uma bonita mensagem, professor. Eu acho que foi fundamental. E nesse mesmo caminho, professora Regiane, gostaria também que você deixasse uma breve mensagem direta para os nossos, para quem está nos assistindo, né, nossos alunos, nossos professores. Então, também é a sua vez agora de deixar. Meu olho está aqui marejado com a fala do professor Felipe. Representando você, professor, eu quero parabenizar todos os professores dessa rede que entendem a escola como esse espaço. O espaço da diversidade, mas o espaço da agregação, né? O espaço do afeto, do conhecimento. É essa escola, alunos, que a gente diariamente luta para que vocês tenham, para que seja esse espaço de amplo conhecimento dentro do que cada um pode se entenda, do que para cada um seja possível, que a gente chama isso de habilidade. A habilidade do professor Luiz é a matemática, que ele vê. Eu queria ter sido muito aluna do professor Felipe, para ter essa matemática tão vida, tão vida. Eu venho de um tempo que a matemática era segregadora, como o professor Felipe diz. E ele consegue trazê-la com tanto afeto, com tanta clareza, com tanta transparência, que a escola seja esse espaço de muitos professores Filipes que transformam o conhecimento em vida, em vida. O nosso carinho, que vocês curtam muito a Escola.Rio. Vem com a gente, tá bom? Um beijo. Muito obrigado, professora Regiane, professor Luiz. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa roda de conversa e eu quero agradecer também muito a quem está aí em casa nos assistindo, além de pedir de coração que vocês sempre nos acompanhem pela televisão. Os pais, as mães, os avós, todos os responsáveis, os amigos, todos os que estiverem nos assistindo, são muito importantes para o sucesso dessa faixa Escola.Rio. Eu vou convidar vocês novamente a sempre ligarem a TV, pegarem os cadernos, os gravadores e colocarem a cabeça para funcionar do jeitinho que sempre fazemos na escola, mesmo de longe. A gente não pode parar. A gente não para de pensar em vocês, a gente não para de pensar em vocês todos os dias. E nos encontraremos em breve em outras rodas de conversa, em outros programas feitos para vocês. Até a próxima! Fique agora com mais produções selecionadas especialmente para você, aqui na Escola.Rio. Você já se perguntou o que é ensinar e o que é aprender? A história das culturas passa pela educação. Somos fruto da experiência de homens e mulheres que transmitiram esse saber ao longo das gerações. E um dos principais espaços de aprendizado é a escola. Mas será que ela tem o mesmo significado para todos os povos? O Como Vivemos de hoje nos convida a pensar sobre a importância da educação para a humanidade. Prepare-se! Nossa viagem pelas diferentes escolas do planeta começa agora.
Quando a escrita foi criada há quase 6.000 anos pelos sumérios, o conhecimento era transmitido em casa, de pai para filho. Hoje, em vários países, a educação doméstica ganha força novamente e está longe de ser coisa do passado. Não há sinal nesta escola improvisada, muito menos pressão. No subúrbio de Pequim, Zhang é o professor do filho. Sou contra a forma rigorosa do ensino. Em casa, há mais participação. Zhang trocou o trabalho de gerente em uma empresa para ser o professor do filho em tempo integral. Na China é proibido dar aula em casa, mas se estima que milhares de pais estejam fazendo isso. Zhang acredita que os benefícios para a aprendizagem de seu filho superam os riscos. As escolas do país têm taxa de alfabetização de quase 100%, mas ele teme que o método de ensino e a preocupação com as notas prejudiquem a criatividade. Os resultados são ainda melhores em casa. Na China, por exemplo, um estudante normal na primeira série aprenderia esses 2 livros de inglês em 1 ano. Não acho que seja o suficiente. Posso usar todos esses livros em 1 ano com meu filho. Ele pretende dar aula em casa até que o filho de 7 anos entre na faculdade e está confiante de que poderá ser em Harvard, Oxford ou Cambridge. Mas entre os tutores existe a preocupação com o impacto do ensino em casa. As crianças não têm a oportunidade de se socializarem com professores ou outros alunos. São só eles e a gente. Se as crianças estiverem com pessoas diferentes, elas vão aprender mais. Segundo Zhang, o filho passa poucas horas por dia em uma sala de aula com outras crianças por causa das atividades extracurriculares. Quando outros pais pedem para ele justificar o método alternativo, Zhang diz que pela qualidade do aprendizado, vale a pena o investimento. Do ambiente doméstico, o ensino ganhou os jardins, os espaços públicos. Na Grécia Antiga, mentores e mais tarde preceptores passaram a ensinar os jovens e as crianças. De lá para cá, muita coisa mudou. E se em tempos atrás a figura do mestre era reverenciada, hoje, em alguns lugares do mundo, ser professor pode ser uma profissão de risco. Esse poderia ser um dia escolar normal em qualquer escola da Tailândia, mas estamos no sul do país, que vive uma rebelião desde 2004. As escolas são um dos alvos preferidos. Desde que um professor foi morto por militantes, seguranças oferecem proteção dia e noite. À noite há soldados e guardas. Durante o dia também, porque temos medo de que eles tentem incendiar a escola. Professores de escolas não religiosas são um dos principais alvos dos militantes islâmicos. Eles são vistos como símbolos da autoridade do governo, como soldados de Bangkok, tentando impor a cultura budista no sul. Mais de 130 profissionais já morreram no conflito. Alguns professores andam armados. A situação me assusta, mas não me arrependo de ser professora. Ajudo os alunos a aprender. É um pouco arriscado, mas toda carreira tem seus riscos nestas 3 províncias do sul. Os professores são o principal alvo, no entanto. Todos os dias vemos situações em que professores são mortos ou em que pessoas comuns são atingidas, de um lado ou de outro. É essa violência olho por olho que torna tão difícil uma solução política que agrade aos dois lados. Sem um fim do conflito à vista, as crianças dessa região vão continuar crescendo cercadas de armas e violência. Mais de 4.400 pessoas já morreram, mas com apenas 1 ou 2 mortes diárias, esse conflito esquecido raramente chega às manchetes internacionais. Por volta do século IV a.C., surgiram as primeiras escolas. No entanto, o formato como conhecemos hoje, com crianças nas carteiras e professores em sala de aula, só se consolidou no Renascimento. Mas vale pensar que o processo de ensino e aprendizagem pode acontecer em diferentes lugares. Que tal substituir as carteiras pelo banco do trem e a sala de aula pelo vagão? A rotina diária de transporte para o trabalho, uma parte monótona de qualquer dia da semana. Mas não aqui.
Passageiros deste trem de Haifa rumo a Tel Aviv estão aproveitando ao máximo o trajeto. Graças a um projeto chamado Cientistas em Curso, a Universidade Hebraica em Israel está enviando professores para os trens para educar os passageiros. A sala de aula pode ser diferente, mas o objetivo de instigar a imaginação das pessoas é o mesmo. Há muitos curiosos, isso me incentiva. Quando vejo uma pessoa que se perdeu durante a explicação, tento mantê-la interessada. Gosto muito disso. O objetivo da iniciativa é convencer as pessoas da importância da formação acadêmica. A julgar pela reação dos passageiros aqui, o projeto parece estar funcionando. Há algumas exceções, mas a grande maioria dos passageiros não usa mais os fones de ouvido ou lê o jornal. Para os professores, é bom saber que aqueles que nunca foram à escola e até os que se formaram valorizam a chance de aprender algo novo todos os dias. O que acontece quando o aluno está na estrada o tempo todo? Aprendendo o ofício dos pais. Laura viveu no circo toda a sua vida. Ela é a mais nova no espetáculo. A menina se sente destinada às luzes da ribalta, mas mantém viva uma segunda opção. Cavalos e acrobatas. Se o circo fechar, vou ser cientista. Uma possibilidade não tão irreal. Pela primeira vez, Laura vai à escola. Ou melhor, a escola vem até ela. Laura e as crianças que a acompanham no circo vão ter aulas na caravana por todo o ano e em todas as cidades que a trupe visitar. É difícil de lidar com a situação, já que o espetáculo é a vida deles. Então, quando vão às aulas, falamos apenas da escola e nada do show. Caso contrário, a mente das crianças se volta para o circo e é difícil trazê-las de volta à terra. É a primeira vez que o governo francês emprega uma professora para o circo. Até hoje, a tarefa tem sido o problema dos pais. É prático, mas ainda assim me preocupo por minha filha não ir a uma escola normal. Os dias da menina são cheios. Os ensaios recomeçam uma vez que os livros são fechados. Nada para uma futura estrela que acredita que o show deve continuar, mesmo no mundo das letras. Em países destruídos por guerras, estudar numa escola sob escombros pode significar dedicação e respeito ao futuro de famílias inteiras para uma cultura de paz. Cerca de 500 mil crianças voltaram às escolas com 3 semanas de atraso. Durante a ofensiva israelense, além de casas e hospitais, 141 escolas foram destruídas. Quando vi a escola de novo, não acreditei. Era muito mais bonita antes disso. Vim para ver meus amigos, para saber se estão vivos ou mortos e ver como estão. Além das perdas materiais, os 50 dias de guerra deixaram 2.140 mortos em Gaza. Muitos que viviam aqui se foram porque as casas foram destruídas. É um desastre. Nessa primeira semana de aula, vamos falar com eles e ouvir suas histórias. Segundo a autoridade palestina, a reconstrução da região vai custar 20 bilhões de reais e levaria 5 anos se Israel suspendesse totalmente o bloqueio de Gaza. Ainda que não haja guerra, ir à escola em algumas comunidades pobres do planeta é um desafio diário. Estes jovens enfrentam o frio todos os dias para conseguir estudar. Não há pontes sobre o rio Irã. Depois da travessia, eles se preparam para vestir os uniformes. A tarefa é ainda mais difícil para as meninas, já que não há um lugar onde elas possam se trocar. Moradores dizem que as crianças ficam doentes com frequência por causa do contato diário com a água gelada. Eles afirmam que a promessa de construir uma ponte no local é antiga, mas o projeto nunca saiu do papel. As autoridades garantem que o orçamento já foi feito e que a ponte vai ser erguida em breve.
Enquanto isso, os moradores continuam esperando pela obra que mudaria suas vidas. O homem é capaz de aperfeiçoar o conhecimento, modificá-lo e ensinar às futuras gerações. E para algumas sociedades, a principal lição é garantir o acesso à escola, onde jovens e crianças tenham a chance de ver no horizonte um novo amanhã. Pastores de gados nômades se juntam por 6 horas ao norte de Juba, capital do Sudão do Sul. 90% dos pastores nesta região não sabem ler ou escrever. Por isso, Gabriel, um professor itinerante, tem muito trabalho pela frente. Ele viaja para ensinar às crianças o ABCD. Gabriel foi nômade na juventude e, após estudar em Uganda e no Quênia, retornou para ajudar o próximo. Adoro me sentir ajudando essas crianças. Elas são o futuro amanhã. Sem elas, o país não se parece com um país. O país que Gabriel fala é a parte sul do Sudão. Entre 9 e 15 de janeiro, as pessoas participarão de um referendo para decidir se a região se separa do norte árabe. Mas como criar um estado independente viável se apenas 1 em 4 pessoas consegue ler ou escrever? Para acabar com o analfabetismo, as autoridades criaram 30 escolas itinerantes para cruzar a metade das 10 regiões do Sudão do Sul. A iniciativa foi bem recebida pelos pais que desejam um futuro melhor para os filhos. Queria que meus filhos fossem para a cidade estudar. Meus pais não tinham noção da importância da educação, mas tenho e quero que estudem. Autoridades esperam que a educação abra mais possibilidades para as pessoas fora das planícies secas da região, ajudando a diversificar a economia também. Se não há crianças para cuidar do gado, as pessoas terão de vender os animais e, quem sabe, não se tornem empresários. O número de professores itinerantes deve subir de 60 para 300 este ano, um crescimento enorme, mas ainda insuficiente nesta nação de 4 milhões de crianças. Vivemos fica por aqui e eu aproveito para conhecer um pouco mais desse espaço tão rico e tão revelador de nós mesmos, que é a escola. Até o próximo programa. O meu sonho de criança era ser professora. Eu fui em busca desse sonho e agora, sonho realizado. Meu nome é Ana Rosa, moro em Bangu, sempre morei aqui, me ausentei por alguns anos quando eu casei, fui morar em Campinas, São Paulo, e voltei. Depois de 9 anos, voltei a morar no mesmo lugar de antes, né? Moro perto da minha família, meus tios, mãe, ao entorno, né? Então tem uma quadra ali que a gente fala que é nossa. Moro na mesma rua onde eu trabalho, mesma rua da minha escola, também da minha igreja. Então a minha vida acaba sendo nesse entornozinho aqui de Bangu, esse pedacinho do Rio da Prata. Eu tinha 2 grandes sonhos. Sempre amei muito bonecas. E eu tinha uma tia que ela me dava sempre 2 bonequinhas iguais. Não sei se por causa disso, eu tinha um sonho de ter filhas gêmeas.
E também brincava com as minhas bonecas de dar aulas para as bonecas, né? Então, esses dois eram meus grandes sonhos de infância. Ter filhas gêmeas, eu queria 2 meninas iguais, e ser professora. Porque quando eu vim para cá, nessa escola, né, em 1975, eu estudei nessa escola, na Escola O'Rings. E aqui nasceu esse sonho de ser professora. Essas fotos, quando eu era aluna da Escola O'Rings, com a professora Eliana, a turminha de 3ª ou de 4ª série, aquela parte com a minha diretora, né? Diretora Elizabeth Roni, sua adjunta, né? E a salinha da secretaria, a mesma sala que é hoje, e o mesmo cantinho, né? Tudo igualzinho. E um dia, a minha diretora, na época, Dona Elizabeth, perguntou para mim assim: Ana Rosa, você é tão quietinha, mas me fale, o que você quer ser quando crescer? Eu falei assim: eu quero ser igual você. Aí ela: igual a mim como? Aí eu falei assim: eu quero ser igual você, diretora da O'Rings. Quando eu digo minha infância assim um pouco turbulenta, é que os meus pais, embora assim, são pais exemplares, sempre foram muito amigos, os filhos sempre em primeiro lugar, mas o meu pai era alcoólatra. Então isso nos causava muitos transtornos, né? Então eu interiorizava muitas coisas e não falava. Isso fez com que eu ficasse nervosa por dentro, né? E viesse a ter convulsões ao longo da vida. Sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade. Era sempre boa aluna, fui do pelotão da bandeira, e naquela época, ser do pelotão da bandeira significava ser obediente, ser compromissada com os estudos, tirar boas notas, ser extremamente educada, né? Então, todas essas qualidades eu tinha aqui na escola. Então, e como eu era do pelotão da bandeira, minha mãe guardou com carinho o emblema, né, do pelotão da bandeira. Isso aqui também é uma foto de Dia das Mães, com o nome da O'Rings, né? Carteirinha da O'Rings. Isso, criança, quem guarda, né, somos nós, as mães, né? Eu agradeço muito a minha mãe por isso. Além da convulsão, eu tinha ausências clínicas, que era a mente ausentar por alguns segundos, não chegava a 1 minuto. Tive uma amiga que me ajudava. Ela sentava perto de mim desde a 5ª série, de 5º até o ensino médio. E eu acredito que por isso a minha mãe não deixou eu fazer o curso normal para ser professora. E eu tive que fazer técnico em contabilidade, porque essa minha amiga foi fazer contabilidade. E a minha mãe confiava muito, porque ela ia junto comigo e voltava junto comigo. Guardei durante um tempo tudo isso e, às vezes, até interiormente culpava minha mãe. Puxa vida, não posso ser professora, né? Ao concluir o ensino médio, eu já estava fazendo estágio no escritório de contabilidade aqui perto também. Logo após, eu me casei e fui morar em São Paulo. Mas nesse período, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu tive a melhor notícia da minha vida. Eu estava grávida de gêmeos, né? As primeiras palavras, eu queria ver os primeiros passos, né? E com isso, muitos dos problemas de saúde foram ficando para trás. Quando eu cheguei em São Paulo, já me deu vontade de voltar para o Rio. Porque assim, carioca mesmo, não acostuma em São Paulo, né? E aí, ao voltar,
comecei a procurar emprego. E o primeiro concurso que eu passei foi o de merendeira, em 2006, quando eu assumi a função. Algumas fotos da minha época como merendeira, na Escola Municipal Ernesto Franciscone, aqui junto com as minhas amigas. Eu fiquei no primeiro horário, que é de 6 às 2 da tarde. Vinha junto com minha filha de 3 anos de bicicleta, moro uns 15 minutos daqui. E muitas das vezes chegávamos aqui e ainda estava escuro, né? Mas eu comecei a perceber que eu tinha um tempo livre. E ao me ver no barulho das crianças, no ambiente escolar, no corre-corre de uma escola, eu pensei assim, eu sou merendeira hoje, mas eu não preciso ser merendeira para sempre. E aí eu pensei, puxa vida, estou dentro da escola, por que não estudar, né? Eu tenho tempo. Naquele ano, as minhas filhas entraram no ensino médio e eu tinha vontade de fazer o Enem para incentivá-las. Eu passei também no Enem, ganhei 100% de bolsa. Algumas amigas da faculdade de Castelo Branco, professora também. Minha filha sempre junto, foi crescendo, a Ana Carla, minha professora maravilhosa, Maria de Nazaré. E logo depois acontece a formatura. Aqui é minha filha Amanda, uma das gêmeas, que seguiu o mesmo caminho, fez pedagogia na UERJ. Então, foi tudo assim muito simultâneo. Eu entrei no primeiro concurso de professora, trabalhando meio período, aqui mesmo na Ernesto Franciscone. A diretora me apresentou ao grupo de professores como a nova professora da escola, me apresentou a turma que estava sem professora até aquela data. E ao formar com a turma e entrar na escola, ao subir as escadas, todos me aplaudiram, né? Foi um momento, assim, inesquecível da minha vida. Nesse ano, lá na Ernesto, Deus colocou uma professora especial lá. E essa professora era a professora da Orringues, é a Denise. Hoje, ela é minha adjunta. E a Denise falava assim, Ana Rosa, você tem todo o perfil da Orringues, vamos para Orringues ao terminar o ano letivo. E reacendeu novamente a chama do meu amor pela Orringues. Oi! Bom dia! Era um sonho realizado. O sonho de ser professora e o sonho de ser professora na Orringues. Porque uma coisa muito juntinha da outra, né? Olha, gente, quinto ano normal hoje, tá? Bom dia, oi! E nesse ano de 2012, todos na escola me conhecendo melhor um pouquinho, a diretora Fátima, ela veio conversar comigo, disse que iria se aposentar e que gostaria de deixar no lugar dela alguém aqui da escola, para que a escola continuasse com aquela mesma visão, com aquele mesmo ritmo. E ela falou assim, Ana Rosa, vai estudar. Eu assim, Fátima, acabei de estudar, acabei de fazer pedagogia. Ela disse, não, faz curso de gestão. Nesse momento, eu pensei lá atrás, como aluna, quando eu disse que queria ser diretora. E aí assumi o cargo de diretora da Orringues em 1º de fevereiro de 2017. Sonho realizado. E aí, eles estão brincando direitinho? Você tem a casinha da Barbie? Cuidado! Cuidado! Mamãe não trouxe nem. Tchau, lindona. Oi. Ah, é da turma da Paola, tem que anexar. É dentro do envelopinho que estão os outros alunos. Ao chegar aqui esse ano com essa nova função, com essa grande responsabilidade do que é dirigir uma escola, pensei nas pessoas pelas quais eu passei, né, durante essa minha caminhada, essa minha trajetória, pessoas que me marcaram muito e nas funções que elas exerciam
tanto como diretora de escola, como coordenadora de CRE, na SME também, pessoas que me inspiraram e me ajudaram a ser, a agir, a pensar do jeito que eu sou hoje. Inclusive, aquele sentimento que eu tinha de que minha mãe não deixou eu estudar na época certa, eu vi que a época certa é essa que eu estou vivendo. É nesse momento que eu estou preparada para isso, é nesse momento que eu me sinto fortalecida, amparada, com essa garra, com esse olhar, essa visão de poder avançar e fazer com que outros avancem, né? Tem gente que gosta do azul, é a cor do céu. Tem gente que prefere o amarelo, é o sol. Tem gente que mistura essas cores e acha o verde bem mais belo, a bandeira. Tem gente que junta as coisas, tem gente que põe tudo no lugar das gavetas. Tem gente que quer tudo separado, tem gente que adora misturar. Adoro misturar massinha. Tudo que a gente mistura, uma coisa nova vai virar. Cor, comida, som e gente foram feitos pra se misturar. Na caixa de brinquedo é tudo misturado. Todo mundo tá sabendo mais, nunca é demais reforçar. Se fizer direitinho, o resto do mundo aplaudirá. Quando for lavar as mãos, se liga na água, meu irmão. Água demais prejudica, água de menos não resolve não. Molha as mãos em saboa, fecha a torneira e esfrega. Esfrega a torneira primeiro pra ela ficar suave. Depois esfrega a palma das mãos, esfrega, esfrega. Depois as costas das mãos, esfrega. Agora entre os dedos nos vãos, esfrega, esfrega. Troca as mãos e esfrega, não esquece do polegar. Esfrega abraçando, é hora de esfregar. A ponta dos dedos na palma vai esfregando uma, depois a outra, uma, depois a outra, uma, depois a outra, mas ainda falta a parte lateral. Aí esfrega as articulações na moral e por fim os pulsos. E agora abre a torneira, junta água e joga e lava a torneira. Aí enxágua as mãos, fecha a torneira, enxuga e pronto. Você poupa água e se resguarda contra o coronavírus. Ensabou, esfrega e enxágua. Mas é aquilo, né, rapaziada? Sempre fazendo esse processo todo por pelo menos 20 segundos para ter todos os efeitos necessários, certo? Tamo junto, galera. Seja bem-vindo à Escola.Rio, uma programação especial da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para você, estudante, e toda a comunidade escolar. Diariamente de segunda a sexta na Band, de 1h30 às 2 da tarde e na TV Escola das 7h30 às 8 horas da noite. Participe! Esse conteúdo vai ajudar você a organizar os estudos.